Descrição das descontinuidades, uma demonstração de campo. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC UFMG. Vamos fazer a descrição das descontinuidades de um talude localizado na rua Henrique Quick, próximo do número 403, em Belo Horizonte. O talude tem uma altura de 8 metros aproximadamente. Olá, alunos de Geologia de Engenharia. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde. Como nós não podemos fazer o trabalho de campo, eu vim ao campo para mostrar para vocês como a gente faz as medições das descontinuidades para que possamos fazer a classificação dos maciços rochosos. Vamos começar com o material necessário para levar para o campo. Então, o que nós precisamos? Primeiro, do martelo de geólogo. Depois, a gente precisa de uma reguinha. Precisamos da bússola, ok? Da caderneta e de uma boa trena. Então, vamos lá? Vou mostrar para vocês como fazemos as medidas da coerência, das descontinuidades e do maciço, do grau de alteração, da rugosidade, do espaçamento, da persistência e da abertura, além, claro, da atitude e orientação do talude e das descontinuidades. É isso aí, vamos começar. A primeira coisa que vamos fazer é medir a orientação do talude. Como fazemos isso? Eu pego a trena, eu olho mais ou menos como está o meu talude, tento colocar a trena numa situação paralela à inclinação do talude, para que a gente não possa confundir com a orientação, por exemplo, de uma descontinuidade, a gente passa a trena no sentido paralelo ao talude, para a gente evitar também as irregularidades e não medirmos assim, por exemplo, essa inclinação ou essa inclinação, a gente passa a trena assim, evitando, né, as irregularidades do talude. Colocamos a trena aqui embaixo e assim nós temos uma inclinação média do talude. Pegamos a nossa bússola e aí faremos uma medida deste plano, olhando, né, a bússola, colocando a bolha certamente, ok? E vamos então medir a nossa orientação. Agora vamos medir o ângulo de mergulho, também utilizando a bússola. Fazendo a medida, um minutinho. Muito bem. Agora, nós vamos fazer um procedimento para medir a coerência desse maciço rochoso. Como que a gente faz isso? Eu tenho que dar algumas marteladas até que a gente tenha a ruptura de uma amostra deste maciço. E eu tenho que contar com quantas marteladas eu precisei para ver a ruptura desse maciço, ok? Então, eu vou começar aqui, ó. Vamos começar a ver a resistência desse aqui. Eu vou contar quantas marteladas. Não precisa ser martelada muito forte, uma martelada normal, tá bem? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Com 3 marteladas, eu já consegui tirar uma lasca do maciço rochoso. A gente tem que também identificar esta rocha, não é? Então, o que eu tenho aqui, a minha amostra, é um quartzito ferruginoso que pertence à formação cercadinho do supergrupo Minas do quadrilátero ferrífero, ok? Este quartzito, ele é alternado, a gente vai ver daqui a pouco,
com um filito de cor prateada, também com um grau de composição rico em hematita, que justifica a cor prateada. O quartzito é um pouco mais resistente, enquanto o filito é bem mais brando. Então, nós vamos ver a resistência do filito agora. Muito bem, agora eu vou mostrar. Aqui nós temos o filito, que está alternado com esse quartzito, e eu vou ver a resistência deste filito com relação ao golpe do martelo. Então, vamos lá? Com 7 golpes, eu espatifei o filito, ok? Bom, eu disse para vocês que o filito, ele era menos resistente que o quartzito, e aquele quartzito com 3 golpes. Mas eu peguei numa ponta. Eu tenho um quartzito logo aqui. Vamos ver então a questão da resistência? É assim mesmo, nós temos que medir em vários pontos. Então vamos lá. Aqui o filito e aqui o quartzito. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vocês estão vendo? Muito mais resistente. Apenas algumas pontas se lascaram, mas eu não consegui tirar uma amostra. Então, a coerência do filito é muito menor do que a coerência do quartzito. Obviamente, em alguns pontos, como ali onde eu estava, na pontinha a gente consegue tirar um quartzito, mas é porque ele está na pontinha, ok? Então isso é o que nós devemos anotar. Com quantos golpes nós conseguimos quebrar ou lascar a rocha. Muito bem. Coloquei esta tabela aqui para recordar com vocês a tabela dos graus de coerência, onde olhamos a resistência da rocha a partir, por exemplo, de sua resistência ao impacto da ponta do martelo, a raspada de um canivete e até com a unha. Agora nós vamos iniciar a identificação das nossas descontinuidades. Eu vou identificar quantas famílias de descontinuidades esse maciço contém. Então vamos aproximar aqui e vamos ver o seguinte: qualquer plano presente é uma descontinuidade. Pode ser uma foliação, pode ser uma fratura. Então o que eu estou vendo aqui nesse maciço? Eu estou vendo, a princípio, esta família aqui, onde está a minha mão, que é a mesma, né, uma mesma família com relação a essa descontinuidade aqui, elas aparentam ter a mesma orientação, que é a mesma família, né, desta descontinuidade aqui e dessa descontinuidade aqui. O que mais que eu estou vendo? Eu estou vendo esta fratura nesta direção, que deve pertencer a uma segunda família. Assim como esta nessa direção também pertence a mesma família, que é a família 2. Assim como esta daqui, que também vai pertencer à família 2. Além disso, eu tenho uma terceira família, que vai ser a nossa família 3. Essa terceira família é esta descontinuidade onde eu estou colocando a mão aqui, tá? Além dela, né, eu vou encontrá-la novamente aqui, ó. Estão vendo? Aqui eu tenho ela. Aqui também eu tenho a mesma, tá? E aqui também, onde está minha mão, eu tenho a mesma. Podemos ter também algumas descontinuidades que são avulsas, né? Elas ocorrem eventualmente. Aqui eu posso ver essa descontinuidade aqui, que eu não estou vendo ela com... Eu estou vendo ela aqui e eu estou vendo ela aqui, seria a minha família 4. Mas eu não estou vendo ela sendo repetida em vários outros pontos do afloramento. Mas vamos considerá-la como sendo a família 4. Então, nós temos aqui
pelo menos 4 famílias para a gente medir a orientação de cada uma. Vou anotar na caderneta a orientação de cada uma dessas famílias. Uma pergunta que todos fazem: quantas medidas eu tenho que fazer para cada família? Resposta: quantas medidas forem possíveis. Quanto mais medidas, melhor. É o que o afloramento permitir, o que tiver exposto, né? Claro que vocês não vão se arriscar a subir no talude, podendo levar um tombo e machucar. Mas enquanto a gente estiver vendo, quanto maior o número de medidas, melhor, ok? Eu vou medir inicialmente esta família, que é a nossa família 1. Então, eu vou colocar a bússola. Eu estou usando a bússola Brunto, mas estou fazendo a medida no modo clar, tá certo? Então, eu vou colocar a bússola aqui, vou zerar a minha bolha. Beleza? Anotem aí o rumo 130 e o mergulho. Tem que fazer assim. O mergulho vai ser beleza. Vamos ver, o mergulho vai ser 45, ok? Então, família 1, 130, 45. Tenho que fazer mais medidas? Claro, só que para esse filme eu vou resumir um pouquinho. Então, vou fazer mais medidas da família 1 e ter um número de medidas suficientes para depois a gente fazer uma estatística. Mas agora eu vou medir a família 2, tá certo? Então vamos lá, medida da família 2. A família 2 deu 184 subvertical, tá bem? Nem vou fazer a medida da inclinação, porque a gente está vendo que ela é subvertical. E agora nós vamos fazer a medida da família 3. Então, medindo a família 3. A família 3 deu 310. Vocês estão vendo que a família 3 está negativa aqui. 310. Com um mergulho também praticamente subvertical. Mas vamos checar esse mergulho subvertical. 85 graus, tá bem? E aí a família 4 tem que achar um plano muito legal para medir esta família 4. Acho que aqui eu consigo medir a família 4. Vou fazer a medida da família 4. Dando 195 com o mergulho de 57 graus. Muito bem. Anotamos todas as medidas e vamos para a próxima etapa. Agora eu vou medir o espaçamento entre as descontinuidades de uma mesma família. Nós temos que medir o espaçamento de descontinuidades de mesmas famílias. Então, se eu tenho 4 famílias, eu vou medir o espaçamento das descontinuidades das 4 famílias. Então, eu vou demonstrar aqui com a família 2, que é essa família aqui que a gente já viu,
tá bem? Então, como que é o espaçamento? O espaçamento é a distância entre a descontinuidade com a próxima dela da mesma família. Então, para a família 2, eu tenho que colocar a trena perpendicular ao plano da família 2 e medir essa distância aqui, daqui até a próxima descontinuidade que está aqui. Então, esta é a posição da trena para eu medir o espaçamento da família 2. Embora ela esteja apoiada aqui na família 1, isso não tem nada a ver com a família 1, ok? Então, eu vou medir daqui até aqui, eu tenho 14 centímetros. Vamos ver. Eu medi daqui até aqui 14 centímetros. Agora eu vou fazer outra medida de espaçamento ainda com a mesma família. Quanto mais medidas, melhor. Aqui vai me dar um espaço maior. Estão vendo que ela está aqui e a próxima dela está aqui. Então eu tenho aqui 36 centímetros. Farei outra medida da família 2 ainda. Então eu tenho aqui, ó, daqui até a próxima dela que está aqui, eu tenho 17 centímetros. E assim por diante, gente. Enquanto eu estiver vendo, eu vou anotar. Então, nós vamos anotar aí 14, 30, 17, que a outra seja 18. Vamos fazendo uma lista para depois a gente fazer a nossa estatística. E agora, eu vou medir com relação à família 1. A família 1 é essa. E a próxima dela está aqui, a outra está aqui e a outra está aqui. Eu tenho que medir a distância entre elas. Então, se eu tenho que colocar elas perpendicular, a trena perpendicular, este é um plano da família 1. Então, a trena ela tem que ficar aqui, porque eu estou medindo a distância dessa família até essa descontinuidade da mesma família dela. Então, eu tenho aqui, daqui até aqui, para medir, eu tenho aqui 9 centímetros. Agora eu vou medir uma segunda medida dentro também da família 1, que eu vou medir desse plano até esse plano. Então eu tenho até aqui 17 centímetros. Então vamos anotando na caderneta. E outra medida, para a gente ter pelo menos umas 3, no caso desse filme, é mais uma que vai me dar 10 centímetros. Pronto. Muito bem. Agora nós vamos medir a abertura das descontinuidades. O que é a abertura? A abertura é aquela distância de uma parede da descontinuidade até a outra parede da descontinuidade, de uma mesma descontinuidade. Não confunda a abertura com espaçamento. Então, eu vou medir aqui uma abertura de uma descontinuidade. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo, aqui passa a descontinuidade. Vocês estão vendo que tem um musgo aqui que é um preenchimento, um tipo de preenchimento que eu também tenho que anotar. Mas o espaço que eu vou medir é exatamente esse espaço aqui, onde o musgo está. Que vai me dar aqui, esse espacinho aqui, vai me dar aproximadamente 5 milímetros. Aqui é a abertura, 5 milímetros. Vamos aqui para uma outra abertura que vocês vão poder ver melhor. Ó, tirei o capim, olhem aqui, estão vendo? Existe um espaço dessa parede até esta parede aqui. Tá nítido e preenchido pelo líquen. Então eu tenho que medir bem esse intervalo aqui, que está me dando aproximadamente 9 milímetros. A abertura, vocês estão vendo que está aberto. O que significa abertura? Significa que já está havendo um deslocamento entre as paredes das descontinuidades. Se elas estão fechadas, não tem deslocamento, mas se tem esse deslocamento, a gente precisa medir. Então, aqui tem aproximadamente uns 4 milímetros de deslocamento.
Ok. Agora, nós vamos fazer uma medida nesse talude para obter um parâmetro que depois vamos jogar na fórmula para calcular o RQD, o Rock Quality Designation, que vai ser utilizado na nossa classificação de BNAVSC. Como que a gente vai fazer o RQD no talude? Uma vez que nós não temos um furo de sondagem, mas existe outra alternativa. Então a gente pega 1 metro de trena, porque é o número de descontinuidades por metro. Então eu vou aqui esticar 1 metro da trena, 1 metro da trena, vou colocar 1 metro da trena em uma direção do meu afloramento do maciço rochoso, vou colocar aqui para não escorregar, e independente da família, eu vou contar quantas descontinuidades eu vou ter ao longo desse 1 metro. Então eu vou começar contando aqui, tem uma descontinuidade aqui, que é essa daqui, 1, 2, 3, a própria descontinuidade F1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 descontinuidades. Então, é independente da família. Qualquer descontinuidade a gente conta e o nosso número F é 11. Depois nós vamos colocar esse número F na fórmula adequada que nós vamos ver em escritório. Agora, eu vou mostrar para vocês a rugosidade. Rugosidade, você se lembra, eu tenho 3 classes maiores de rugosidade: plana, ondulada e recortada. E aí a gente vai poder medir, por exemplo, este plano da família 1. Eu passo a mão e eu vou sentir a rugosidade. Então, aqui eu tenho um plano que eu vou falar que ela é plana, mas ela é áspera, ela não é lisa. Então eu vou falar que a rugosidade do quartzito é plana, rugosa, tá bem? Então os planos aqui, eles são planos, mas eles são rugosos, assim como essa família aqui também é plano rugosa. Mas eu vou aqui agora para o filito. O filito, ele já vai me dar uma descontinuidade, olhem bem aqui, plana, lisa, porque ela é lisa, o que significa que quanto mais liso e mais plano, menor o atrito e mais fácil para haver ruptura e deslocamento, ok? A última medida que nós iremos fazer aqui é a persistência. A persistência é o prolongamento da descontinuidade ao longo do afloramento. Então, é o comprimento da descontinuidade ao longo do afloramento. E nós temos as diversas categorias de persistência. Por exemplo, eu tenho essa descontinuidade aqui que eu estou vendo e eu vou ver o comprimento, a extensão dela ao longo do maciço rochoso. Ah, mas chegou ali, está coberto por vegetação. Será que eu vou conseguir medir? Não, essas coisas acontecem. Mas a gente pode ver se ela repete e se ela está se prolongando. E a gente pode, então, inferir, é um pouco subjetivo, que ela tem uma extensão muito grande dentro do maciço rochoso. Então, por exemplo, essa aqui, que é a nossa família F2, ela tem grande persistência, que eu vou fazendo assim, né? Eu vou medindo e eu vejo que ela, se não fosse essa vegetação, eu conseguiria acompanhar ela ao longo de todo o afloramento. Então, a persistência dela é grande, ela é maior do que 20 metros de comprimento, é assim que a gente classifica. Agora, eu vou pegar uma descontinuidade aqui, cuja persistência é pequena. Por exemplo, essa descontinuidade aqui, ó, vou tirar, vocês estão vendo? Eu vou procurar a extensão dela ao longo do afloramento. Ó, eu estou acompanhando. Era para eu vê-la aqui, do lado de cá, pelo menos, né? A superfície indicando a presença dela. E eu não estou vendo. Então, o comprimento dela, em termos de persistência, é muito pequeno.
Então, eu vou falar que essa descontinuidade, ela não tem um prolongamento muito grande, ela é uma descontinuidade de persistência pequena, tá certo? E outra coisa que a gente tem que observar vocês estão vendo aqui o quartzito. O quartzito, ele apresenta manchas, ele está intemperizado, ele não está na sua cor de uma rocha sã. Vocês estão vendo essa cor escura, né? Concreção de manganês. Vocês estão vendo o líquen. Vocês estão vendo que há preenchimento nas descontinuidades. E a gente tem que saber, esse preenchimento geralmente é líquen. Às vezes a gente tem preenchimento de argila. E é muito importante, esses sinais aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui? Isso aqui tem uma certa umidade. Então eu tenho que ver se as descontinuidades, se elas não estiverem úmidas, se elas apresentam sinais de que a água percola por elas. Então a gente tem que mostrar a umidade do maciço, o que é um outro parâmetro muito importante. O maciço está seco? Sim, ele está seco. Mas ele tem sinais de percolação de água? Sim, ele tem sinais. Ele tem manchas, né? E ele tem alguma oxidação, mostrando que a água, ela escorre ao longo dos planos de descontinuidade. Então, isso é extremamente importante e são essas as medidas principais que nós devemos fazer no trabalho de campo. Muito bem, tá feito. Vamos descansar e até a próxima aula.